Boa noite a todos. Começando, né? Hoje, pessoal, estaremos começando a primeira de uma sequência de várias palestras direcionadas ao jiu-jitsu. Hoje o tema que eu escolhi, tá certo, para a nossa palestra, tá certo? É um ditado popular que todos utilizam, a maioria das pessoas utilizam, muitas vezes para mostrar que todos têm que lutar por um lugar em um melhor local. Então, a frase que eu escolhi hoje foi a seguinte: o sol está para todos, mas a sombra é para poucos. Eu acho que todos vocês já escutaram essa frase algum dia. Só que eu, no decorrer dessa minha vida no jiu-jitsu, que já vai fazer, se Deus permitir, no próximo ano, 20 anos de estrada, de vivência do jiu-jitsu, e já 8 a 9 anos já como professor, me mostrou que essa frase, para nós que somos do jiu-jitsu, que somos uma família, ainda falta um pedacinho, certo? Que é o seguinte: o sol está para todos, a sombra está para poucos, mas para a verdadeira família, certo? Para a verdadeira família vai ser construída a sombra que caiba todos, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar para que essa verdadeira sombra que nós temos que construir caiba Eduarda, caiba Eduardo, Nicolas, Armando, César. Nós temos que trabalhar em união e em conjunto para que isso aconteça. Eu acho que a história do jiu-jitsu, eu iniciei minha primeira trajetória no jiu-jitsu em 1997, que foi nos primórdios do jiu-jitsu paraibano. Hoje, meu mestre, certo? É aquele mestre que me deu aula em 1997 e naquela época ele era um faixa azul. Eu parei de treinar porque eu resolvi estudar, tá certo? Eu resolvi estudar e naquela época o jiu-jitsu era um pouco marginalizado, certo? Era um pouco marginalizado. Exemplo, nem todas as famílias queriam que seus filhos lutassem jiu-jitsu, treinassem jiu-jitsu. Então, no decorrer de todos esses anos, o jiu-jitsu sofreu uma evolução técnica, um crescimento empresarial e um conhecimento intelectual dos seus professores. Hoje nós vemos professores que são juízes, médicos, promotores, certo? Policiais, me gabando um pouquinho eu, né? Mas teve um crescimento intelectual muito grande. E isso aconteceu o jiu-jitsu que está hoje, um dos esportes que mais crescem no mundo, certo? Mas isso aí, o crescimento, muitas vezes considerado um crescimento normal, mas muitas vezes desorganizado, desacerbado, certo? Fez com que grande parte dos conceitos reais da arte marcial, certo? Das artes marciais, fossem colocados um pouco de lado com apenas o objetivo da competitividade, tá certo? Com o objetivo apenas de competir. E muitos aqui que já passaram, certo, pelas Forças Armadas, certo? Sabem o que significa arte marcial. A arte marcial vem da marcialidade, que vem da onde? Dos exércitos. As artes marciais foram criadas
dentro dos exércitos para serem muitas vezes utilizadas dentro de uma guerra, de uma pessoa saber se defender. E a entidade, uma das entidades mais antigas do mundo é o exército. A gente vê os vídeos aí, filmes romanos, que existiam os exércitos romanos, os exércitos de todo mundo aí, todos existem o quê? É a base disso aí. A hierarquia, a disciplina, o respeito, o companheirismo. Então, isso é a base não só de uma equipe, não só de um exército, mas isso é a base da família. Isso é a base da família de qualquer um. Hierarquia na minha família existe. Minha filha é subordinada a mim. Então aí é um princípio de hierarquia. Disciplina dentro da nossa casa tem? Tem. Porque minha filha tem que ter horário para comer, horário para estudar, horário para dormir. Então, isso são os conceitos de disciplina dentro de uma família. Certo? Companheirismo tem que ter. Por quê? Porque naquele dia que minha filha, minha esposa está com dificuldade, está com algum problema na cabeça, eu tenho que ser o companheiro dela, da minha filha, para a gente tentar solucionar o problema da melhor maneira possível. E o respeito. Eu tenho que respeitar, muitas vezes, a decisão da minha esposa, a decisão da minha filha. Então, isso, dentro da família, já existem esses conceitos iniciais que nós estamos tentando aprender dentro das artes marciais. Então, isso não é diferente para ninguém. Todos já passam por esses conceitos. Então, aqui não deveria ser diferente. Aqui dentro do tatame, em qualquer tatame do mundo, isso não muda. Tá certo? Então, a gente tem que pensar que os professores que estão aqui na frente, eu, por ser o mais graduado da nossa equipe hoje, tá certo? Depois de mim vem o Elcio, vem Eduarda, vem Tiago, vem os outros. Cada um aprendeu até chegar àquela preta o quanto deve ter de respeito àquele que é superior hierarquicamente. E nesse conjunto hierárquico existem regras de comportamento. Existem muitas regras que são comuns a todas as equipes. Primeiras, quais são as regras? De graduação. Em todas as equipes existe o faixa branca, o faixa azul, o faixa roxa, o faixa marrom, o faixa preta, dentro da graduação juvenil e adulto. E dentro da graduação Kids, existe lá a branca, a cinza, a amarela, a laranja e a verde. Mas sempre a gente tem que pensar, pessoal, que o fato de eu ser mais graduado do que um aluno meu, não quer dizer que eu não tenha que ter o respeito a ele. Porque tem aquele famoso ditado também, né? O respeito de um acaba quando o do outro inicia. O direito de um acaba quando inicia o do outro. Então, o fato de eu ser o professor de vocês não quer dizer que eu tenha que desrespeitar, eu tenha o direito de desrespeitar vocês. Claro que a gente pode brincar, a gente pode se divertir, soltar uma piada, isso, até que não denigra a idade a pessoa do outro. Tá certo? Eu
sou aquele cara que todo mundo diz que o professor é fofoqueiro. Sou fofoqueiro e sempre serei, certo? Mas é minha maneira de ser e todos sabem disso. Gosto de brincar, gosto de me divertir. Então eu também tenho que respeitar o fato, certo? De ter aquele aluno que brinca, aquele aluno que grita, a gente tem que controlar. Aquele casal que se pega encostado na parede, certo? A gente tem que aceitar, tá certo? Mas, nunca viu não? A gente vê, né? Ali. Mas, a gente tem que absorver tudo isso, pessoal. E, ultimamente, eu tenho visto diversas coisas acontecendo que foge a esses princípios. Dentro da nossa academia, não é dentro da nossa não, né? É dentro de todas. Tem que existir o espírito de irmandade. Porque esse espírito de irmandade é que vai fazer com que a sombra cresça. O que eu penso é o seguinte, a sombra tem que crescer, concorda? Se o sol está para todos, está aqui o sol, não vai sair daqui, certo? E a sombra está aqui embaixo. À medida que nossa equipe está crescendo, vai chegar um momento que o quê? Vai ter gente que não vai conseguir estar na sombra. Então, qual é a nossa obrigação como equipe, como família? Trabalharmos para fazer essa sombra crescer, colocando uma telhazinha, colocando uma galha de coqueiro, para gerar sombra para os outros. Mas isso é uma metáfora, não é? O que é que podemos fazer para isso acontecer? Para todos ficarem na sombra, dentro da história do nosso jiu-jitsu. Primeiro, a hierarquia, todo mundo respeitar um ao outro. Hierarquia, respeito. Depois vem o companheirismo. O que é o companheirismo dentro do nosso tatame? Ajudar um ao outro a evoluir. Não adianta a gente chegar num tatame e só pensar em nós. Eu tenho que treinar, eu tenho que evoluir, eu tenho que ser o melhor. Não é isso que os nossos conceitos mostram. Nós temos que fazer o nosso companheiro de treino evoluir para que o nosso treino evolua. Então, o que é que adianta eu estar treinando como um louco, treinando, e eu não tentar fazer com que meu outro amigo de treino chegar aqui, meu faixa preta Daniel que está aqui, chegar para ele, Daniel, vem cá, boy, vamos treinar hoje que eu preciso de treino. Eu quero evoluir, mas para eu evoluir eu preciso de treino. Vamos, Daniel, comigo. Tu vai ter que aguentar, boy, vamos. Essa minha obrigação de chamar Daniel para treinar vai fazer com que o pensamento dele mude e ele comece a querer evoluir e quem sabe esse cara vai ser o que vai me superar. Porque possa ser que a cabeça dele mude de uma forma que ele consiga treinar até mais do que eu. E isso a cada momento vai engrandecer o nosso treinamento. Não adianta a gente chegar no treino e treinar duro e machucar o nosso amigo. Porque vai ter prejuízo tanto para a academia, tanto para a escola que vai perder uma mensalidade, vai perder proventos que vão ajudar o professor a desenvolver um melhor trabalho, como vai ser
prejudicial a você que vai perder um material de treino. Amigo lesionado é -1 para o treino. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Nunca treinar com o objetivo de machucar. Certo? E outra coisa que eu fico vendo muitas vezes, não aqui, que aqui eu considero todo mundo que está em crescimento, estão formando sua identidade, mas eu vejo que em muitos lugares a pessoa quer treinar, quer fazer uma posição, certo? Quer deixar o amigo lá, tá fazendo, vou dar um exemplo, o cara lá tá fazendo entrada de triângulo e tá fazendo entrada de triângulo, o seu amigo de treino tá ali mexendo a coluna para frente e para trás, para entrada de triângulo, subindo, descendo. Quando é a vez do meu amigo, dele fazer a entrada de triângulo, eu não vou deixar ele fazer a entrada de triângulo, eu vou estar defendendo para ele não entrar. Então muitas vezes é o que isso? O que é isso? Egocentrismo. Só pensar em mim. No momento que eu só fico pensando em mim, eu estou prejudicando alguém. Sempre vai acontecer isso, pessoal. E botem a coisa na sua cabeça. O melhor atleta, muitas vezes não é aquele que tem o dom, e sim aquele mais esforçado. Tudo ok? Digo a vocês também outra coisa, especialmente porque aqui, nessa palestra que eu estou dando aqui a vocês, tem muitas crianças ainda, tem alguns que são crianças, outros aborrecentes, né? E muitos adultos, né? Pai de família, que tem seus filhos também que treinam. O que eu tenho a dizer é o seguinte: cada um é responsável pelos seus atos, pela sua vontade de crescimento. Tá certo? Cada um tem uma estrela dentro de você, que só depende de você para essa estrela aparecer para todos. Existe muitas vezes aquele que tem o tempo, né? Tem aquele que começou há muitos anos a treinar, mas ainda não teve aquele boom, a estrela explodiu, certo? Mas se ele fizer por onde, isso vai acontecer. Todos vocês, aqueles que quiserem realmente serem atletas, têm que se dedicar para isso. E isso daqui que eu estou ensinando aqui a vocês, eu só não, todos os meus alunos que são professores e instrutores, isso daqui é de extrema importância para a vida de vocês. Tá certo? Por quê? Porque vai fazer com que vocês, a arte marcial aqui, o jiu-jitsu, o tatame, vai fazer com que vocês aumentem a autoestima de vocês, tirem medos de vocês, que vai influenciar em outras coisas. Lá no mercado de trabalho, lá na hora de você fazer uma prova para o Enem, você vai ter bem menos dificuldade, porque aqui você sofre tanta pressão numa competição, você sente tanta pressão aqui treinando com um amigo, destruindo seus medos, que quando você chegar lá numa prova, você vai estar bem mais acostumado àquela pressão. Bem mais acostumado. Isso vai servir para a vida de vocês. O jiu-jitsu não é apenas um esporte, não. Eu digo a todos que o jiu-jitsu é um estilo de vida. Eu escutei de um pai de uma aluna, semana passada. O jiu-jitsu hoje é meu AA. Não foi? O jiu-jitsu para ele virou um AA dele.
Então quer dizer que o ato dele estar treinando jiu-jitsu junto com a filha dele está fazendo com que ele diminua, acabar, eu não vou dizer que acabe, né? Mas diminua a ingestão de álcool. Então isso já é uma grande vitória na vida de uma pessoa. Então eu me sinto lisonjeado em ter escutado aquilo. Outro aluno hoje chegou aqui lá na frente e disse: eu comecei a fazer direito porque o professor estava falando de mim. Feliz demais por isso. Se todo aluno que eu tiver, se eu falar dele e ele for fazer direito, eu ganhei na Mega Sena. Pelo menos um advogado para me defender das coisas que eu fizer no meio do mundo vou ter, né? Então, isso já é para mim uma vitória, pessoal. Às vezes você acha que é uma crítica, alguma coisa. Não, para mim é uma vitória. Sabe por que é uma vitória? Eu contei esse fato aqui a alguns. Eu vou contar agora o que aconteceu comigo faz 2 semanas. Tá certo? Estava eu no meu trabalho. Todo mundo aqui sabe que eu sou policial. Hoje eu trabalho no setor de carceragem. Certo? Eu cheguei para o meu plantão, fui entrar no corredor das celas. Na cela que tem o nome menor, eu escutei a voz dizendo assim, ó: Professor Valdênio! Eu olho assim assustado, certo? Eu olhei assim meio assustado e eu perguntei assim: de onde tu me conhece? Ele estava dentro da cela, meio sugismundo, meio tanto quanto fora dos padrões normais de limpeza. E eu perguntei: de onde eu te conheço? Ele disse: professor, eu fui seu aluno. Véi, naquela hora o sangue esfriou para mim. Naquela hora deu vontade de chorar. Na mesma hora ele chegou: eu treinei com o aluno X, Y, Z, K, falou uma série de alunos que ele treinou. Eu liguei para 2, um deles disse: professor, verdade, ele treinou com a gente lá. Esse aluno, esse rapaz já, né? Eu perguntei a idade dele, já estava com 15 anos. Ele treinou com a gente antes da pandemia. Eu acho que durante a pandemia ele virou a cabeça, alguma coisa. Não estava vindo treinar, né? E fui ver lá a ficha dele, ele estava sendo apreendido, que o menor não é preso, é apreendido, né? É uma infração penal. Ele foi preso por estar fazendo assaltos no meio da rua, assaltando pessoas. E desceu, foi conduzido no outro dia pela manhã, ele foi conduzido ao CEA, que é onde os menores ficam cumprindo sua pena. Isso me partiu o coração. Enquanto vocês podem pensar aí, ó, enquanto nesse momento eu fico feliz de ter escutado um dizendo que está fazendo direito por causa de mim, certo? Outro que disse que é o AA dele. Eu vi um aluno, presenciei um aluno preso. Imagina aí eu ver qualquer coisa dessa com vocês. É de partir o coração, né? Mas, pessoal, isso são escolhas. Isso muitas vezes não teve aquela pessoa que orientasse ele a tentar ficar na sombra. Não teve aquela pessoa que tentasse produzir uma sombra para ele. Graças a Deus eu vejo aqui, todos vocês aqui, que tem pessoas, os pais responsáveis, que lutam
estão aqui ao redor, estão aqui assistindo, ouvindo o que eu estou falando, que estão produzindo a sombra para vocês. Tá certo? Que a maioria aqui é adolescente menor, ainda não tem um poder de autodefesa. Mas vocês têm, graças a Deus, pais maravilhosos que estão produzindo essa sombra para vocês. Cabe vocês ficarem embaixo dessa sombra e fazer com que essa sombra cresça para suas futuras esposas e maridos, seus futuros filhos. Porque essa sombra hoje é briga para estar debaixo de uma sombra. O mercado de trabalho está cada vez mais difícil, né? Mercado para entrar para fazer um curso superior numa universidade pública, né? A cada dia mais difícil. E tudo isso que vocês estão aprendendo, pessoal, vai servir para isso. Tudo isso que vocês estão vendo aqui no jiu-jitsu não é só competição, não. Competição é um pequeno pedacinho do que a arte marcial, o jiu-jitsu, representa. Tá certo? Eu tenho... esses últimos dias eu vi coisas que eu não gostei, certo? Que foge aos conceitos que eu tento expressar para vocês e mostrar para vocês. Eu só digo isso. Respeitem seus professores, tá certo? Respeitem seus professores, respeitem seus pais e cuidem do que está ao seu lado, do amigo de treino que está do seu lado. Porque ele lá na frente pode ser aquele que vem atirar você de um determinado buraco. Que todos nós vamos cair em um buraco algum dia. Então esse que está do seu lado ali, ó, pode ser aquele cara que vai casar contigo, que possa lá tirar você do buraco. Esse aqui pode ser aquele que não vá competir com você, não queira ser competidor, mas possa ser que ele que vá tornar você um competidor. Porque ele vai poder lhe passar todo o conhecimento que ele tem para lhe tornar um grande atleta. Porque ele deve sonhar em querer construir estátuas. O sonho dele é construir estátuas. E o seu é ser atleta. Mas ele ama o jiu-jitsu. E ele quer ver você se tornar um campeão. Então, respeite quem está do seu lado. Tá certo? Eu estou finalizando isso aqui, pessoal. Finalizando essa pequena palestra aqui. Espero que a gente tenha várias outras no decorrer da nossa vida de jiu-jitsu a partir de agora. É um projeto que agora eu vou colocar realmente para frente. Porque o jiu-jitsu, como eu disse no início, não é apenas subir no tatame, treinar e lutar, não. O jiu-jitsu é muito mais do que isso. Eu amo o jiu-jitsu, tá certo? Amo estar em competição gritando por vocês, tá certo? Mas eu vou amar mais ainda um dia ser convidado para a formatura do cara que disse que só treinou, só fez direito por causa de mim. Então, eu vou esperar os 4 próximos anos para ele chegar. Professor, eu estou convidando o senhor para ir tomar uísque na minha formatura. Tá certo? Aí eu vou levar... Aí olha só, como tudo acontece, né? Aí eu vou levar o meu amigo do AA para me tomar uísque comigo. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, terminei com essa brincadeirazinha, mas espero que todos tenham ouvido, espero que todos tenham entrado um pouquinho do que foi dito aqui, tá certo? Porque tem muita coisa para acontecer ainda. Eu aqui, ó, faixa preta, 3 graus,
Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu ainda estou rezando para acontecer muita coisa para poder chegar no quarto, quinto, sexto, receber minha coral um dia, estar vivo para poder receber uma coral. Então, é muita coisa para acontecer. Então, vocês que estão apenas iniciando uma caminhada, os que querem ser atletas estão apenas iniciando a trajetória de atleta. Tem muita coisa para acontecer. Então, honrem seu professor, honrem sua família, respeite seus instrutores, respeite seus amigos de treino e vamos para a guerra, porque o tatame sempre vai ser uma guerra. Tá certo, pessoal? Todo mundo em forma, cumprimentar e começar o treino.